Um assunto que deu e ainda está dando muita polêmica é a confusão entre o presidente Jair Bolsonaro e a jornalista do jornal Estado de São Paulo, Constança Rezende, sobre aquele áudio em inglês que a jornalista deu uma entrevista para um jornal internacional, para um jornal lá na França, dizendo algumas coisas sobre a investigação do COAF, relacionando o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador da República. Como o inglês da jornalista é bem ruim, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto outras pessoas que defendem o governo julgaram, a partir do áudio que foi vazado, que essa jornalista tinha a intenção de arruinar o governo Bolsonaro e talvez até gerar um impeachment do presidente através de fake news, vazamentos e notícias falsas de maneira geral. Só que do outro lado, outras pessoas estão defendendo a jornalista, dizendo que não foi exatamente isso que ela quis dizer e que ela não tem culpa nenhuma no cartório. Será que isso é verdade? Quem será que tá certo nessa briga de foice? E o grande cerne dessa questão, na verdade, é o inglês da jornalista. O inglês dela é muito ruim, o que deixa margem para a interpretação dos dois lados. E fica difícil a gente afirmar com 100% de certeza exatamente o que ela quis dizer com aquelas frases. Só que eu, como professor de inglês, eu vou aqui analisar o áudio com vocês e dar a minha opinião completamente imparcial, isenta de opinião política, só opinião prática e direta e objetiva do que ela talvez tentou dizer em inglês, como que muitas vezes alunos meus tentam dizer, algumas falhas de pessoas que estão aprendendo inglês e demoram um pouco um raciocínio no speaking, aquele negócio todo, e o que ela na verdade tentou dizer quando ela tentou dar aquela entrevista em inglês. Então vamos lá pro áudio, lembrando que a gente vai tentar interpretar só a literalidade das palavras dela e o que em tese ela talvez tentaria dizer mesmo com o inglês ruim. Lembrando sempre que a gente tem que pensar que ela estava pensando em português e traduzindo ali na cabeça dela na hora para o inglês, o que muitas vezes dá uma embolada e as traduções literais podem atrapalhar no resultado final do que ela quer dizer. You're doing only this case. I think my life is destroyed. I only do that. Ela fala assim: We're only doing this case. I think my life is destroyed. Aí ela dá uma risadinha, rindo de nervoso, sabe? E ela fala, we only do that. O que isso significa? Vamos lá, ela fala we're only doing this case. Provavelmente ela e os outros jornalistas que trabalham com ela estão focados somente nesse caso. É isso que ela quis dizer. E aí ela dá uma risadinha falando my life is destroyed. Nesse sentido, muita gente interpretou, porque é a interpretação correta pelo inglês, que a minha vida está destruída no sentido de as pessoas estão querendo destruir minha vida, eu estou sendo acusada de várias coisas, não vou conseguir emprego, minha carreira vai acabar, ou então, sei lá, meus filhos tiveram problema, eu tive problema com minha família, coisas, quando a gente usa a palavra destroyed para vida no inglês, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito drástica. Muita gente aqui colocaria uma palavra um pouco mais eufêmica, que seria I think my life is ruined, no sentido de arruinada, mas um pouquinho mais leve, mas na minha opinião, no contexto que ela está dizendo, ela não quis dizer nenhum dos dois, ela simplesmente errou o inglês mesmo. O que parece que ela quis dizer seria I think my life is a mess. O que isso significa? Que minha vida está uma zona. Por que eu acho que ela quis dizer isso? Porque ela fala que a gente tá só trabalhando nesse caso, que a gente só faz isso, ou seja, eu não tô tendo tempo mais pra nada, não pago nem minhas contas, tô tomando nem banho, nem escovando o dente. Ela, em tese, fala que a vida dela tá uma bagunça, porque o foco dela é só naquele caso. Por isso que eu acho que essa frase I think my life is destroyed não tem nada a ver com a carreira dela, a vida pessoal, nem nada, mas sim que tá uma loucura, porque ela tá muito focada naquilo que ela tá trabalhando. I think third day is doing only this case. Aqui é importante que ela fala assim, I think third days doing this case. O que ela quis dizer aqui, que muita gente confunde, porque o inglês dela realmente falha bastante. E é o seguinte, ela fala assim, I think ela ia falar, eu acho que a gente está trabalhando nesse caso por um mês. Ela falou one month, mas deve ter dado um branco na hora dela, ela falar month, ela não lembrou como é que fala mês em inglês. Então ela vai passar para o sentido de 30 dias, que é sinônimo, um mês 30 dias. Aí ela fala third days, só que third é terceiro em inglês, o certo seria 30 days. Inclusive eu tenho um vídeo sobre números em inglês, quem tiver dúvida sobre os números, clica aqui em cima e assiste. Então ela fala que ela acha que ela está trabalhando só nesse caso por 30 dias. O que eu não sou jornalista, então eu imagino que seja bastante tempo para um caso só. Não sei quanto tempo demora para trabalhar em um caso, mas pelo visto isso é um caso grande, porque ele está 30 dias só nesse caso. Because
this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. Aqui que vem o ponto mais polêmico. E ela fala, eu tô trabalhando há 30 dias só nesse caso, porque aí ela dá uma ideia de qual é o motivo que ela tá trabalhando há 30 dias nesse caso. E aí ela pausa, tem uns 4 segundos de pausa que ela não sabe exatamente como que ela vai formular a frase. Então ela fala que tá trabalhando nesse caso há 30 dias porque, aí ela dá uma ideia de motivo, de causa pra ela tá fazendo isso, porque ela acha que esse caso pode comprometer, e ela fala aí compromated. Você tem uma ideia quanto que o inglês dela realmente não é bom? Vou dar uma dica aí pro Estadão, por favor. Quando for mandar alguma correspondente internacional fazer uma entrevista em inglês, mande alguém que tem um nível um pouquinho melhor de inglês. Eu acho que a própria jornalista deveria ter uma autoconsciência e um autoconhecimento um pouco maior. A gente consegue perceber isso pela palavra compromated. Essa palavra não existe e ela tá, por essa palavra a gente consegue perceber que ela tá procurando palavras em inglês para tentar expressar o que ela tá pensando em português. Aqui no sentido de comprometer seria compromise. Então ela acha que vai compromise a família Bolsonaro, vai comprometer, que pode arruinar. E ela fala arruin, não é nem ruin, ela fala arruin, que vem muito do português arruinar. Ela acha que pode arruinar. E aí que vem o grande detalhe da grande polêmica. Quando ela usa esse because, o que deixa entender? Parece que ela fala, eu tô trabalhando muito nesse caso porque ele pode acabar com a família Bolsonaro, pode comprometer a família Bolsonaro. E quem tá ouvindo de fora, quem tá querendo interpretar o inglês dela literalmente, e ela deixa margem para isso, então não tem problema se a pessoa for querer interpretar o inglês literalmente, já que ela fala inglês mal e as pessoas não têm obrigação de tentar, igual eu tô fazendo aqui, dissecar o que ela quis dizer. E as pessoas falam que ela tá trabalhando muito nesse caso porque esse caso pode acabar com a família Bolsonaro. Então assim, você não tá importando pra nada além de acabar com a família Bolsonaro. Isso criou muita polêmica, foi por causa desse because, que era o motivo dela estar trabalhando muito nesse caso, que o Jair Bolsonaro postou no Twitter lá falando que ela estava querendo acabar com o governo, usando fake news, vazamentos, esse tipo de coisa. Só que uma coisa que a gente vê muito em alunos que estão aprendendo inglês, que não dominam o idioma e tentam mesmo assim falar, ainda mais um tema tão delicado, ela primeiro falou because, ela fala que tá trabalhando muito naquilo, tá se dedicando muito, que ela não faz mais nada, na verdade ela tá uma zona, e aí ela fala que tá fazendo isso porque, em tese, esse é um caso que pode comprometer e arruinar a família Bolsonaro. E aí, beleza, pode ter interpretação disso, mas eu acho, ela pode até pensar isso pessoalmente também, mas pelo que ela quis dizer, até por ser uma entrevista que estava sendo gravada, ela poderia, um papo de boteco talvez, falar que ela queria destruir a família Bolsonaro e não duvido, não sei qual que é a posição política dela. Só que o ponto aí ela fala que provavelmente ela tá dedicando tanto tempo, que eu acho que para jornalista é muito tempo, porque esse é um caso muito grande, esse é um caso de repercussão nacional, esse é um caso que pode comprometer o governo federal, pode comprometer a família presidencial. Querendo ou não, o Flávio Bolsonaro, além de ser senador da República, ele também é filho do presidente da República. I think my biggest concern is that will never happen something about this investigation. Aí ela fala, a minha maior preocupação, my biggest concern, aí acertou a palavra concern, parabéns, que aí ela dá uma embolada lá, mas basicamente ela fala que a maior preocupação dela é que esse caso provavelmente nunca vai pra frente. Provavelmente que ela trabalhou muito nesse caso, esse é um caso importante de repercussão nacional, e mais pra frente no áudio, nós não vamos entrar nesse mérito, ela fala que ela tem documentos oficiais do COAF. Em tese eu não sei como ela conseguiu esses documentos em tese não era pra estar na mão dela, provavelmente alguém de dentro do COAF vazou esses documentos pra imprensa, e aí não é culpa dela, ela pode fazer isso como jornalista, eu acho, e aí ela fala, eu tenho documento que tá mostrando que comprova que tem coisa errada, e se por um acaso esse caso for abafado, eu vou ficar muito triste, porque esse é um caso importante, porque esse é um caso que teria que ser investigado. E aí ela fala o seguinte, It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. E aí ela fala assim, é uma grande frustração pra mim, porque ela acha que é um caso de impeachment. Eu não sei exatamente, juridicamente, por que seria um caso de impeachment, às vezes um problema com o Flávio Bolsonaro afetar diretamente o presidente, não só um caso de cassação do mandato do senador, mas ela, na opinião dela, é um caso de impeachment do presidente.
Então, não porque ela gostaria de ver o presidente impeachmentado, pode até gostar, mas é porque ela acha que isso é um caso de grande repercussão que está sendo abafado e, queira ou não, ela colocou a vida dela naquilo, a vida dela estava uma zona, ela ficou 30 dias focada só nisso, gerando documento, lendo as coisas, analisando, formando uma história em cima daquilo, para essa coisa acabar não sendo analisada. Essa que é a lógica. Só que, como ela se expressa muito mal, pode-se deixar entender o quê? Que quando ela fala que eu fico muito triste, muito frustrada, porque esse é um caso de impeachment, fica parecendo muitas vezes, até pela entonação dela, que ela fica triste porque ela gostaria de ver a família Bolsonaro fora do poder, o presidente Jair Bolsonaro impeachmentado, sofrendo impeachment. Ela parece que ela quer isso também pessoalmente, como opinião pessoal. Só que o grande problema dela aqui é que, como ela não domina o inglês, ela tem que ficar pensando para traduzir do português para o inglês. Isso aí já dificulta muito o processo de comunicação, ela dá muitas pausas, ela fica ela repete várias coisas, ela está sempre traduzindo simultâneo, por isso que o inglês dela não é fluido, e isso faz com que ela não consiga concentrar em alguns outros elementos da fala que fazem diferença na hora de transmitir a mensagem, como eu estou falando aqui com você agora, justamente que é a entonação, é o jeito de falar, às vezes se explicar de uma outra forma se uma coisa saiu meio errada, que no português eu tenho certeza que ela conseguiria se movimentar ali naquela declaração de uma forma que ela não colocasse o pé dela no fogo ali, porque querendo ou não, ela tá dando uma entrevista de um tema muito polêmico para um jornal internacional e ela sabe que ela está sendo gravada, e ela sabe que aquilo ali, ela não está só contando um caso para um estudante. Ela realmente, aquilo ali poderia ter uma repercussão. Então eu imagino que em português ela jamais faria um negócio desse. Então a conclusão é o seguinte, pela análise fria do inglês, ela sofre com muita dificuldade para falar inglês, e o que ela quis dizer é, ela trabalhou muito num caso que é grande, de grandes repercussões, que poderia ter repercussão nacional. Eu imagino que isso para uma carreira de uma jornalista que trabalha nessa área seja uma coisa importante. Imagina se isso aí vira um caso até de impeachment, de uma coisa maior. Ela ser a jornalista por trás desse descobrimento pode ser uma coisa interessante. Provavelmente o cara que descobriu a Lava Jato lá primeiro, provavelmente ganhou uma relevância grande no mundo do jornalismo também. E tudo isso, ela fala que ela fica frustrada porque é um caso grande, tem os peixes grandes do governo estão envolvidos, e é uma coisa que deveria ser discutida, deveria ser investigada, porque moralmente, juridicamente, não sei, seria a coisa correta de se fazer. Só que, por outro lado, fazendo análise fria do inglês, como professor de inglês que eu sou, eu tenho centenas de alunos que estão aprendendo o idioma e eu vejo a dificuldade que eles têm na evolução, muitas vezes quando eles não dominam e estão querendo aprender para ficar influentes no idioma. Essa transição é uma coisa complexa e muitas vezes a gente tem que traduzir na cabeça mesmo, demora para as palavras virem, isso faz parte. Quando a gente vai analisar friamente o inglês dela, a gente percebe que, como é uma entrevista, ela está em tese tomando cuidado com o que ela está falando, ela fala de uma forma que ela dedicou muito para um caso, que é um caso que em tese seria muito grande, muito importante para o país, e ela fica frustrada porque esse caso parece que vai ser abafado, que não vai dar em nada, e que é um caso tão grande que poderia inclusive arruinar, comprometer a família Bolsonaro e poderá chegar até a ser um caso de impeachment. Então concluímos que sim, está correto as pessoas que estão defendendo ela porque não foi exatamente isso que ela quis dizer, mas também estão corretas as pessoas que estão acusando ela porque ela deixou margem para isso e ela, como profissional, não deveria ter deixado margem para isso. E para bom entendedor, um pingo é letra que as pessoas falam, né? Ainda mais para um governo que pensa ser sempre muito vítima de alvo das mídias tradicionais, as pessoas querem destruir o governo, se querem ou não. Eu deixo para vocês decidirem, não sou eu que vou opinar isso aqui, mas os defensores do governo acreditam nisso, apesar do pessoal do outro lado achar que não. Isso é uma discussão para outro ramo aqui do YouTube, não é no canal de inglês que a gente vai encontrar isso. E justamente dá margem para as duas interpretações e ela não deveria ter sido, não deveria ter tido essa falta de cautela de dar uma entrevista em uma língua de um tema tão delicado, sendo uma língua que ela não domina tanto. E mais uma vez, lembrando que a minha opinião aqui é completamente técnica na parte do inglês, coisas que eu vejo no dia a dia dos meus alunos e das pessoas que me acompanham nas redes sociais. Então aqui não tem nenhuma opinião política, tanto que eu acho que os dois lados têm parte certa de pensar da forma que eles estão pensando, porque tem como interpretar das duas formas e realmente o inglês não ficou claro o suficiente e deu essa confusão toda. O mais importante seria a própria jornalista ir à tona e falar em português o que ela gostaria de ter falado ali em inglês, pra gente não ficar aqui conspirando sobre as coisas que ela poderia ou não poderia ter falado.
Então, no parte técnica do inglês dela, a gente percebe que falta praticamente tudo. Ela tem uma pronúncia realmente que dificulta o entendimento, é muito forte. Nativos provavelmente têm um pouco mais de dificuldade de entender, apesar que o entrevistador dela ali vai levando um pouco a entrevista de uma forma que ele está entendendo, apesar que, com certeza, algumas coisas podem ter passado batidas. E além da pronúncia, ainda tem a parte de gramática, ela inventa palavras que não existem, conjugação e por aí vai. Ela erra o verb to be lá, ela fala are ao invés de is no meio do áudio também, no meio da entrevista. Então são vários erros de inglês. Eu fiz até aqui uma análise do inglês do Sérgio Moro, depois você clica aqui para assistir também. Mas o inglês do Sérgio Moro, apesar de ser um inglês travado, com uma pronúncia não tão boa, é um inglês mais fluido, a gente consegue entender a mensagem. No caso dela, da Constância, a gente não consegue, a mensagem dela fica realmente turva, a gente não consegue entender direito o que ela quis dizer. Então é isso, se você gostou dessa análise de inglês, não análise política, pelo amor de Deus, análise do inglês da jornalista Constância Rezende, deixa o like aqui. Se você quer aprender inglês, se aprender inglês é uma coisa que te interessa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu tenho certeza que todos os vídeos do canal vão te ajudar bastante, os vídeos estão bem legais. E é isso aí, se você também quer mais dicas de inglês, me segue lá no Instagram, @lucasgilbertoficial. Lá tem dicas diárias, tem dicas mais curtas, tem coisas no dia a dia lá no Stories, então me segue lá que você vai gostar também, @lucasgilbertoficial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que dê uma amenizada nessa polêmica toda, and I see you later.